também participante da salvação, como diz o apóstolo Paulo na mesma carta, capítulo 4, versículo de número 4, diz: há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamado a uma só esperança. Para que esta esperança, que se diz respeito à salvação, ela possa prosseguir na vida de todo cristão que tem conhecimento da salvação e que pratica na sua vida esta dádiva de Deus, o apóstolo Paulo, ele no verso de número 2, diz que a humildade é super importante. Em seguida ele diz a mansidão e depois ele diz a temperança ou a longanimidade. Essas três coisas é necessária para todo o cristão ter um bom relacionamento na igreja. O bom relacionamento na igreja, ele começa com a cadeia eclesiástica, no mesmo capítulo 4, versículo de número 11 e o versículo de número 12. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Isto deixa claro que para haver um bom aperfeiçoamento na vida do cristão, de todo ele, seja ele membro, congregado, visitante, para que haja um bom relacionamento, o cristão precisa ter em si estas três características mencionadas por Paulo: humildade, mansidão e temperança, para que possa suportar um ao outro. Porém, ele deixa claro que isto começa com a cadeia maior dentro da igreja, com o que ele lidera, com aquele que o orienta. E o escritor aos Hebreus deixa claro isto no capítulo de número 13, versículo de número 7 e o verso de número 17, que devemos obedecer os nossos líderes, os nossos pastores, orando por eles também. Então, observando este contexto, analisando conforme a orientação do pastor, para hoje estar se despedindo da igreja, transmitindo uma palavra também de agradecimento a Deus, li esse contexto e quando cheguei no verso de número 16, que diz: do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio, e observe que diz o apóstolo, de todas as juntas. Ele está se referindo a toda partícula do corpo, a todo o corpo e todos os membros dentro dele. Ele diz que a forma fixa de estar junto, segundo a operação que cada membro ou cada crente, cada cristão tem no corpo, que é a igreja, aí ele diz: edificando-os para o edificar. Diz o versículo: a operação de cada uma parte e aumentando, e aumento, faz o aumento do corpo para a sua edificação. Isto fala da possibilidade de um crescimento. Este crescimento é espiritual, este crescimento é fraternal, este crescimento também diz respeito à quantidade de pessoas. Quando existe isso, que é mencionado pelo apóstolo Paulo, a mão de Deus se estende sobre a vida do cristão em particular, bem como também em toda a igreja. Então, é necessário observarmos que sem estes elementos mencionados por Paulo, é impossível haver uma boa edificação e um bom relacionamento. Por isto que há na igreja muitos fracos, doentes que morrem, porque não sabem discernir o corpo do Senhor. Quando se trata do corpo do Senhor mencionado, se trata exatamente da igreja. E quando falamos da igreja, ela começa pela cabeça, que é Cristo, e depois as juntas mais fortes, que é a cadeia eclesiástica mencionada no capítulo 4 e o versículo de número 11 e 12 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Isto dá força à igreja, isto dá firmeza à igreja. E eu louvo a Deus porque traz resultados sobre a nossa vida. Por isso o salmista, no salmo de número 1, ele diz o seguinte: observe a expressão do salmista no salmo 1, o versículo de número 1 ao versículo de número 3. Ele diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.
Aí ele diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha o resultado de quem está no bom lugar, quem está plantado num bom sítio. Pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, e dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Há aqui uma separação do ímpio para com o justo, porque no versículo de número 4 do mesmo salmo, ele faz questão de mencionar isso. Onde é que eu quero chegar com isso? É que o cristão, uma vez estando inserido no corpo de Cristo, Jesus, ele certa vez disse aos seus discípulos, quando lhe perguntaram: Senhor, o que ganharemos se formos te seguir? Jesus olhou para eles e disse: aqui 100 vezes mais, e por fim a vida eterna, no porvir a vida eterna. Jesus estava falando do resultado de prosperidade, não somente no que diz respeito à vida secular, porque a prosperidade do cristão, ela começa no que diz respeito à espiritualidade. O próprio Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 1, versículo 3, ele diz que Cristo nos colocou em regiões celestiais e nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual. Então, a prosperidade, ela inicia espiritualmente. Por isso, Jesus fez uma linguagem figurativa no capítulo 15, dizendo: eu sou a videira verdadeira, o Pai é o lavrador, e vós a vara. E ele fala da possibilidade da vara frutificar ou produzir fruto. No mesmo capítulo 15, versículo 8, ele diz: e nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. O crente que está bem aconchegado no seio da igreja, irmão, ele começa a prosperar espiritualmente de uma maneira que fortifica todos que estiverem ao seu lado, do lado direito, do lado esquerdo, na retaguarda, na frente, em cima. Todos são alcançados pela vitamina que há na sua veia, que é no que diz respeito à sua seiva. E é interessante nós observarmos que Jesus, de forma sublime, ele inspira Paulo e diz: é necessário que o crente esteja enquadrado e bem enquadrado na igreja para ser abençoado e beneficiado. Agora, para isso também convém analisar o seio da igreja. E meus irmãos, quando falamos de o seio da igreja, ou o amor que é expandido e aplicado na igreja, é o que é baseado com doutrina, com oração e no que diz respeito à comunhão. Atos 2:42 deixa bem claro isso. E eles tinham tudo em comum e perseveravam na oração, na comunhão e na doutrina. Não tem coisa melhor quando se encontra isso no seio da igreja. É como se fortificasse. Alimenta, fortifica, e o crente começa a crescer, começa a produzir ramos, começa a produzir folha, depois começa a produzir fruto, e depois as raízes dele se espalham. Vem o vento, vem o sol, mas ele tem saúde. Diz o profeta Ezequiel no capítulo 47, versículo 12, que na estação própria ele dá o seu fruto, não tem medo quando vem o verão. As suas folhas estão sempre verdes e ainda serve de remédio. Como se está no seio da igreja, se sente isto. Aleluia. No ano de 2005 cheguei a este país e Deus é testemunha de que o número era pequeno e resumido, mas tinha oração, comunhão e doutrina. Isso foi fortalecendo e eu fui crescendo. E o pastor presidente, primeiro agradeço a Deus, acima de tudo e de todos, porque me deu o privilégio de estar neste país e permitir estar juntamente com uma igreja como esta. Porque se o pastor presidente não tivesse orientação divina para enviar uma família missionária para cá, eu talvez não tivesse crescido o tanto que cresci, espiritualmente e no que diz respeito à harmonia e amor com a igreja do Senhor. Então agradeço primeiro a Deus e segundo ao meu pastor presidente, que olhou de lá para Portugal e viu aqui um povo pequeno que precisava mais de doutrina, de comunhão e oração.
chegou depois, no ano de 2006, no ano seguinte, chega a família, chegou o pastor, no caso, e depois a família, e foi dando continuação àquilo que Deus tinha preparado para este lugar. E aí sim, eu me lembro que de pé ainda na outra congregação, a primeira ceia, 8 meses neste país, nunca senti liberdade no meu espírito, não critico quem tenha ceado em outra igreja, mas 8 meses neste país e nunca tive, jamais, falta de comunhão com Deus e a igreja para participar numa ceia em outra congregação. Mas no dia da primeira ceia, depois de 8 meses, aqui nesta igreja, a minha alma se jubilou, porque a comunhão era a mesma, a graça era a mesma. E eu estava com um pastor agora para cuidar de mim como ovelha. E nesta altura, lembro-me como se fosse hoje, foi difícil para segurar as lágrimas. Minha esposa ao lado, sentada, eu olhando, eu disse, meu Deus, 8 meses esperando por este momento, mas eu estou na minha igreja e agora eu estou com o meu pastor. Não é que eu venha criticar quem já comeu ou quem já ceiou em outras igrejas, mas foi nessa que eu nasci, foi nessa que eu cresci, foi nessa que eu me alimentei, e eu não tinha espaço para comer em lugar nenhum. Eu esperei e digo, no tempo, Senhor, eu vou comer, no tempo eu vou me alimentar do mesmo pasto que eu comi lá. E comi, glória a Deus, eu tenho comido. Hoje, 2011, 6 anos se fazem, ou quase 6 anos, 5 anos neste país. E eu louvo a Deus que a comunhão é a mesma, a alegria é a mesma, o pastor é o mesmo, a comida sempre tem sido a mesma, só o povo que não é, porque Jesus tem feito crescer, crescer e crescer. E eu louvo a Deus. Hoje nós só tínhamos na altura uma congregação pequena aqui, que era ali na Dom Afonso Henriques, e um grupo de irmãos, um grupo não, era o irmão Paulo e a irmã Rosilene, que já foram ao Brasil, foram os mais fixos, em Hermesim. E hoje poder ver que o Senhor deu esse privilégio de ver o crescimento desta igreja. Eu ainda tinha espaço para acolher mais almas junto com o pastor, irmãos, e com vocês. Mas Deus, Ele tem os seus meios, a sua forma de trabalhar. Mas eu ainda gostaria muito, de ver o que Deus ainda vai fazer no seio desta igreja. Esta igreja tem um útero tão saudável, irmãos, que dá fruto no inverno, no verão, não tem estação própria não tem dificuldade, na crise dá fruto, na bonança dá fruto, sempre está nascendo igreja, sempre está nascendo alma. É Hermesim de hoje, com a graça de Deus, uma das primeiras congregações abertas, em seguida Lisboa, ou melhor, em primeiro Moscavide, depois ali Hermesim. E somente em ver este trabalho eu vejo que é um fruto deste texto de Paulo aos Efésios. Ele diz que fortalece e dá crescimento, a forma junta de se envolver em cada membro, cada congregado. E eu me lembro que quando o pastor chegou, ele fez uma reunião conosco, era o diácono Hélio, o irmão Hélio, que na altura ainda não servia como diácono, o irmão Jorge, que hoje é presbítero da igreja e que na altura era diácono esperando o reconhecimento. E foi, graças a Deus, e naquele dia eu já pude participar da primeira reunião dos projetos que Deus colocaram no coração do pastor para ser realizado aqui neste país. E é interessante que quando comecei, meus irmãos, Deus é testemunha fiel. Eu trabalhava, o diácono Hélio se lembra muito bem, 3 dias por semana, um ordenado de 300 euros. Tirava o dízimo, ficava 270. E eu ainda tirava dali mais 10 euros para comprar um T10 viagem, para vir para a igreja na terça, no sábado do ciclo de oração, no domingo na escola dominical e no domingo à noite. No tempo da angústia, Deus estendeu a mão, eu não sabia como. 300 euros, 270 euros, dava para pagar aluguel, dava
noite foi uma escura. Chegou na minha casa, já viu como era lá, quase não tinha espaço para entrar, porque era um lugar apertado, mas espiritualmente eu estava prosperando, irmão. Espiritualmente eu estava crescendo com Deus ali naquele aperto. E Deus olhando de lá de cima, às vezes entrava numa carrinha para distribuir jornal com o povo, fumando dentro. Eu vinha com a roupa fedendo a cigarro, chegava na porta da congregação, às vezes com a roupa cheirando a fumo de cigarro, e dizia: meu Deus, espero que os irmãos não pensem que eu estou fumando, porque o cheiro era muito, mas não dava tempo de ir para casa, para voltar às 8, muitas vezes 7h40, mas eu pegava o meu fatinho, que ia enrolado ali numa saca, uma gravata, colocava e vinha receber a doutrina com o irmão que estava aguardando a chegada do pastor presidente. Sentava aí no cantinho e dizia: Jesus, eu estou aqui para cooperar, para trabalhar. Oportunidades vieram muitas e tentei, não era preguiça não, irmão. Chamado para restaurante até tarde da noite, eu dizia: eu vou, e Deus dizia: você não vai. Trabalhar na Espanha, eu dizia: eu vou, e Deus dizia: você não vai. Aleluia. Uma quarta-feira com os joelhos no chão, eu disse: Deus, por uma vergonha que eu tinha passado com minha esposa no autocarro, porque não tinha 10 cêntimos para completar a passagem. E eu, neste dia tão angustiado, conversei com Deus e apresentei a ele a situação. E numa quarta-feira à noite, de joelho dobrado, Deus disse: homem, importa que tu sofra por amor ao meu nome neste lugar, mas assim te digo, de joelho dobrado, bradava o Senhor comigo e dizia: vou eu te abrir uma porta e te prepara que é lá. Ele é fiel. Ele é fiel. E cooperando no sofrimento da igreja, 3 dias por semana, todos os cultos. Está aí o diácono que é testemunho. Às vezes, para não dar dor de cabeça a ele, para ele sair lá de Ganda para ir me buscar, eu dizia: não, deixa eu vou. Mas muitas vezes era assim um preço difícil. Até a pé eu já cheguei a Valongo para ir ter com ele. E para a glória de Deus, a irmã Zuleide olhou para mim um dia aqui dentro da congregação e Deus começou a trabalhar. Ela fez menção da minha pessoa ao patrão dela, que tinha uma empresa de limpeza, Manuel Lima. A empresa era Lima Pesas. E ela disse ao patrão, ainda me lembro, ela disse: olha, tem um rapaz na igreja, ele é muito educado, ele parece bem, né? Ele está sempre bem vestido, irmão. Eu só tinha um fato na altura. O diácono é que me ajudou cedendo um fato, e outros irmãos que me ajudaram dando mais algumas coisas. E eu dizia: meu Deus. E ela disse: olha, tem um rapaz. Ele disse: manda ele vir aqui. E eu fui lá, até hoje eu guardo esse papel comigo. Ele disse: eu quero que você faça isso. Me deu uma lista e eu entendi que era para ser supervisor da firma de limpeza. Eu digo: vou sair da prova agora, Jesus. Aí ele olhou para mim e disse: mas ela disse a mim que você trabalha 3 dias no jornal. Eu disse: eu quero sair do jornal. Aí ele olhou e disse: mas você não sai do jornal agora não, você trabalha lá até quarta, e de quinta a sábado você trabalha comigo e eu lhe pago mais 300 euros. Eu disse: pronto, tá bom, Jesus, já ajuda. Num quarto, nessa altura eu achei interessante que a irmã Bela ficava dizendo a Gisânia: fala com o Bia para vocês saírem daquela casa, porque ela foi lá e viu como era também, disse: fala com ele para ele sair de lá. E um dia eu estava no quarto e Deus disse assim: homem, levante. Me mostrou o semblante dela, dizendo: alugue o apartamento. Era 275 euros o apartamento, irmão. Eu disse: meu Deus, como é que vai ser alugar o apartamento? Não deu outra, irmão. Quando o homem me chamou, que me ofereceu este emprego, eu disse: eis aqui a resposta. É exatamente o dinheiro do aluguel do apartamento. E fiquei trabalhando por ele durante 1 ano. E daí, quando ele seguiu,
Aliás, com 6 meses ele me tirou da distribuição do jornal para ficar só para ele. E foi nessa altura que Deus começou a trabalhar de supervisor da empresa de limpeza. Ele abriu mão de 3 clientes, ou melhor, de 2 clientes, que eu assumi e fiquei com uma empresa. E comecei por ali me arrastando, mas aqui era culto, era oração, era um ciclo de oração, era na doutrina. Eu dizia: Deus, eu já estou entendendo, porque o Senhor não queria que eu estivesse preso nas cozinhas, ou se eu estivesse preso na Espanha, era porque a minha pequena parcela iria contribuir aqui, juntamente com os irmãos. E é tão gostoso quando Deus conta comigo, é tão gostoso quando Deus conta com você, e Ele está contando com você. Não abra a mão, não fuja quando Deus conta com você. Se segure no plantão, deixe apertar o cinto, mas Ele está no controle da nave do barco. Não afunda, não, Ele toma conta, Ele cuida de uma maneira sublime. Daí começou de empregado patrão, tomava conta do Santa Justa, era 3 empregadas no Santa Justa e mais uma empregada na Sucata Pinto. E daí então foi começando a trabalhar, irmão, e foi trabalhando, era Deus trabalhando lá e eu trabalhando cá. E a Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. Então não tem motivo para dizer jamais que Deus não cuida e que o trabalho do cristão não é visto. Deus olha de lá de cima e diz: vai pagando o teu preço, que na tua vitória cuido eu, que da tua vitória cuido eu. E cuidou, irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E achou pouco, fui ainda resolver os documentos no Brasil. Os irmãos sabem que foi uma prova, porque ainda não tinha documento, não tinha ali os documentos oficiais. Tive que ir para o Brasil, passei um preço, 4 meses longe da esposa, uma dificuldade, ela gestante aqui. E aí foi quando eu vi a igreja cuidando de mim. Glória a Deus. Era irmão ligando, era o pastor mandando mensagem, procurando saber se precisava de alguma coisa. Aleluia. Eu ainda me lembro. A esposa aqui gestante, mas a igreja cuidando, zelando, e eu tranquilo, sabendo que no seio desta igreja tem oração, doutrina, amor e comunhão. E é tão bom quando tem isso, irmão. A gente cresce saudável e fica saudável. E nessa altura foram 4 meses de luta, 4 meses de prova, mas quando vim abençoado com o visto, que fui pegar em Rio, com a minha residência. E nesta altura foi quando eu voltei, que o Lidl, que é a empresa maior, uma das maiores empresas, no contrato que eu peguei aqui em Portugal. Eu fiquei imaginando como é possível, como é que Deus faz as coisas, irmão. Um analfabeto com a 4ª série lá no Brasil, porque o 9º ano eu fiz aqui, com a 4ª série, eu nunca me esqueço que eu estava entrando assim numa sala onde só tinha presidente de câmara, pessoas de eminência. Eu fui representar a Lima Pés, e eu olhei para aquela situação e eu disse: quando tu queres, Senhor, tu exalta, quando tu queres, tu faz. E depois começar a se envolver com pessoas, falar com pessoas de tanta eminência, com tanta patente, e que é o mais lindo de tudo, nunca perdi a postura, irmão. Do jeito que Deus é glorificado na minha vida aqui, é glorificado também no meu trabalho. Quem trabalhou aqui comigo sabe, os irmãos que cooperaram comigo sabe muito bem. Um dos supervisores do Lidl, ele chegou para entrar na carrinha e ele olhou assim e ele disse: pode fumar? Eu disse: o senhor vai me desculpar, mas aqui ninguém fuma. Primeiro porque eu sou crente. Aleluia. Ele olhou assim para mim e disse: o que é isso? Eu disse: é ser evangélico. Hoje ele já sabe que eu sou presbítero da igreja. Hoje ele já sabe que Jesus é bom, salva, cura, prepara, batiza. E às vezes pede até informação demais. Está ali o diácono, um carro que conhece o seu amigo. E ninguém, irmão, entra na carrinha fumando. Pode fumar lá fora, mas na carrinha não fumava, porque sabia a postura que temos como cristão. Todos nós, os irmãos que cooperaram comigo também sabem disso. E eu louvo a Deus, irmão, porque o meu testemunho ele começa dentro de casa. Começa em casa, vem para a igreja e depois vem para a rua e depois na igreja. Por último é que o testemunho fica na igreja, mas ele começa em casa.
E isso permaneceu até hoje. Muita gente diz, mas quando chegar aqui em Portugal, você vai ver que o aperto, as coisas mudam. Muda nada, irmão. Quando você tem uma igreja com doutrina, oração e comunhão, você permanece e melhora. Você melhora. Porque todos que já foram, que regressaram ao Brasil, quando passa aqui no púlpito, ele olha e diz, eu mudei muito, eu não vou sair daqui a mesma pessoa, eu vou sair diferente. Eu não posso usar outra expressão senão a mesma que os demais passaram por aqui. Eu vou saindo daqui diferente. O pastor, certa vez, ocasião, falando comigo, ele disse, irmão Piraci, o senhor vai levando daqui uma bagagem muito grande. Vai levando uma bagagem. Eu sei que bagagem é essa. Não é as malas, não é as demais coisas que eu vou levando, não, irmão. É uma bagagem de experiência, de conduta, de crescimento espiritual, de aprendizado neste país e também nesta igreja. Aprendi muito, tinha muito ainda para aprender, mas Deus olhou e disse, chegou o tempo de você regressar. Eu me lembro que foi há já alguns dias, desde que o pastor Ailton Júnior chegou aqui nesta congregação, ele dando o primeiro secretário da igreja, filho do pastor presidente, ele dando uma palavra, ele disse que o tempo de procurar jumenta iria terminar. E eu guardei aquela palavra porque o Senhor disse, eu estou falando contigo. Eu digo, me segurei e pronto, vamos ver. Ainda deixei de procurar jumentas aqui em Portugal, porque aqui estou abrindo mão do que diz respeito à empresa, tudo. Estou consciente de que é projeto de Deus, vontade de Deus. Sei que foi Ele que criou e tem criado a situação. Também não está me deixando ir desprovido. Tem me dado condição para retornar e começar aos poucos também minha vida lá, porque da forma que eu vim de lá para cá, crendo e confiando que Ele ia cuidar de mim, eu estou voltando, crendo e confiando que Ele vai cuidar de mim lá. Eu fiquei muitos dias conversando, já tinha compartilhado com o pastor Jadilson, explicando a situação e de que era capaz de retornar, e eu me segurei demais, irmão, mas na altura foi carrinha roubada, foi carrinha batendo motor, foi tanta complicação e eu me segurando para não sair, porque eu por mim não saía desse país não, irmão. Primeiro porque é aconchegante, segundo tem uma igreja minha lá aqui, então por isso tem um pastor que tem o mesmo perfil do meu pastor presidente. Eu tenho tudo que eu tenho lá aqui. Agora se Deus quer fazer eu regressar, como Ele me disse aqui neste ponto, num ciclo de oração, no livro de Noemi, quando eu sentei, Ele disse, eu crio situações, e quando eu crio situações, Noemi tem que voltar. Aí Ele disse, eu guardei o marido, ela permaneceu, eu guardei os 2 filhos, ela teve que voltar, cuidado. Eu pronto, eu disse, meu Deus, não vou ficar mais revidando, eu vou retornar. E aí quando eu comecei a retornar, Deus foi abrindo as portas, confirmando tudo de que é para retornar ao Brasil. E vou retornar consciente que é no tempo de Deus, porque se você voltar no tempo inadequado, o preço é grande, irmão. Tem tanta coisa para fazer aqui ainda, tem tanto o que ser feito aqui ainda, e se Deus conta com você por mais um período de tempo, então se segure. O vento sopra, o barco balança, aleluia, mas não afunda, porque Ele está no controle da tua nau. Então deixa o vento dele soprar. João disse no capítulo 3, versículo 8, que o vento sopra onde quer e ouve a sua voz. Então o vento está soprando na minha vida no tempo de Deus, e no tempo que Ele achar por bem soprar na sua vida, Ele sopra e você também vai para o lugar determinado que Ele tem. Mas enquanto o vento não soprar na sua vela, se segure, permaneça no lugar, porque é onde você está que Deus faz você prosperar, é onde você está que Deus faz você crescer espiritualmente e também materialmente. Não tenho dúvida disso não, irmão, não tenho dúvida. Estou passando para vocês uma experiência vivida, algo autêntico, algo real que aconteceu. Então eu quero louvar a Deus, agradecer ao Senhor por este momento, por tudo que aprendi aqui. Sei que ainda muito tinha para aprender com vocês, com o meu pastor. Meus irmãos, eu digo uma coisa aos irmãos, lá em Recife, como diácono da igreja, cooperando com coordenadores de perto, mas não é a mesma coisa. Eu disse ao diácono Carlos, numa palestra que estive com ele, eu disse, não é a mesma coisa estar ao lado do pastor. Se os irmãos olharem para os meus ombros hoje,
assim de forma espiritual, vai saber que ele está um bocadinho cingido, glória a Deus, porque foi muito peso que foram colocados. Ficar com os irmãos aqui representando o meu pastor, muitas vezes quando ele ia a Lisboa, quando ia, eu com cuidado de honrar o nome de Deus e o nome do meu pastor principalmente, no seio da igreja. E hoje eu posso dizer aqui que em nenhum momento, glória a Deus, eu deixei manchado, eu deixei muitas vezes ridicularizado. Não, porque tudo que era feito, tudo que fazia na sua ausência, eu fazia com temor a Deus em primeiro lugar, e ao meu pastor, e com um almejo de ver crescer. Deus é testemunha que muitas vezes eu na rua, algumas coisas que ele compartilhava, eu via assim a situação que surge, que acontece na igreja, mas era o peso que eu pegava. Minha esposa testemunha que a gente às vezes dobrava o joelho e dizia: Deus, a obra é tua, o povo é teu, o que tiver de se apertar, aperta, o que tiver de se arrumar, arruma, vai dando graça ao teu filho, vai dando força. E depois a gente vendo, irmão, Deus fazendo. Então isso, pastor, contribuiu muito nos meus ombros, para quando eu voltasse futuramente, o pastor presidente olhar e quiser contar. Hoje eu sei que os ombros já não são o mesmo que entrou aqui. Eram os ombros franzinos, não tinha lá muita força para carregar carga não. Mas hoje, se voltar para lá e um dia no futuro, o pastor presidente, porque nós temos convicção daquilo que Deus tem com cada um de nós, então se ele tiver uma certa quantidade de peso, eu já não tenho tanto medo, irmão. Eu não tenho tanto medo, porque eu já sei que fui um bocadinho preparado aqui para suportar os pesos que vierem pela frente. E às vezes não. Se cito para a igreja, também tem para mim, em Efésios 4:2, humildade, mansidão e comunhão ou temperança ali no contexto. E eu agradeço a Deus porque Deus sempre me deu, porque se eu não fosse submisso ao meu pastor, ele não me confiaria tantas responsabilidades. Eu ouvi uma altura que ele viajou e foi uma festa grande aqui, que eu fiquei tão preocupado, não corei tanto na minha vida, irmão. Deus sabe que cada viagem do pastor, os irmãos me dizendo que a minha esposa, ela sabia muito bem que eu ficava em casa. Olha, irmão, não que eu não orasse às tardes de domingo, mas quando ele viajava eu orava mais, irmão. Eu ficava em casa, às vezes comia, só ficava pedindo: Deus, não deixa acontecer nada de errado. Primeiro porque eu sei que o meu pastor é zeloso, e se fugir um bocadinho da régua, sabe que é preciso ser chamado. E eu, graças a Deus, irmãos, por cada momento que ele me chamou para orientar, para aconselhar, para me dizer, porque é bom quando você tem um pastor que lhe diz a verdade, que você está errado, que ele passe a mão assim e diga: não, meu filho, não, dói, mas é bom, você cresce, você fica seguro. Então, mesmo assim, alguns erros, alguns tropeços, às vezes ele chegava, quando era preciso ser enérgico, ele era, e os irmãos sabem que é enérgico com um membro, não é o mesmo que é enérgico com um presbítero. Então, os irmãos imaginam que era quando era necessário, mas isto tudo para o meu crescimento espiritual. E tenho certeza, já estou até passando da hora, então eu tenho certeza que estou regressando no tempo de Deus, não da mesma forma, com os lombos mais cingidos, com uma bagagem muito elevada espiritualmente, e vou levar os irmãos comigo no coração. Já recebi mensagem de irmãos, oração do círculo de oração aqui hoje, as irmãs oraram especificamente pela minha vida. Então eu estou alegre, satisfeito, e sei que Deus ainda continua com a sua mão estendida aqui para fazer muito mais. Foi dito hoje à tarde no círculo de oração, daquilo que nós imaginamos ou pensamos, Ele vai fazer muito mais. Eu estarei indo. Agora tem uma coisa, irmãos, eu vou já confessando aqui a vocês. O pastor Jadilson disse assim: irmão Biraci, quando o senhor for, faça como Caleb e faça como Josué, que chegou lá e disseram que a terra era boa. Não conta o gigante não, irmão. Os gigantes que eu enfrentei vai ficar tudo aqui, porque eu matei tudinho aqui. Eu não, Deus, né? Porque Deus matou o gigante, está tudo morto aqui. Agora tenha certeza que o fruto da terra eu vou levando, glória a Deus. E o cacho é grande, viu? Foi 2 homens, pegou numa ponta e outro
levar. Então o que eu vou levar para lá é um cacho grande e o resultado eu vou dar todos os parentes que acontece na terra. Vou dizer que a terra tem uva boa, porque tem mesmo. Eu gosto quando chega aqui a altura de setembro por causa do vinho doce, porque também tem aqui um bom tempo para comer a feijoada transmontana. Ah, vou, meu irmão, e vou com saudade, glória a Deus, do bacalhau que muitas vezes eu tinha oportunidade para comer aqui, e dos irmãos, principalmente portugueses, não é? E os demais países, tem mais estados do país que tem muitos irmãos, os cabo-verdianos, irmãos, tem muita bagagem que eu vou levando e muita coisa boa para contar, que eu não sei se vai ter tempo para falar dos gigantes, amém? Vai ter tempo para falar das coisas boas da terra, dos gigantes, se sobrar, como disse e me orientou meu pastor, no particular, irmão Biraci, o senhor conta, porque vai servir muitas vezes de edificação para outro, mas para a igreja, meu irmão, eu vou contar do bom fruto da terra, amém? Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Eu passei 15 minutos. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Vamos participar da ceia. O Presbítero Biraci está retornando ao Brasil na terça-feira pela manhã, que hora eu vou? 8h30. E como amanhã nós temos a abertura do seminário, eu disse a ele: aproveite a ceia para dar uma palavra, porque amanhã nós vamos deter-se mais com o assunto da abertura do seminário. Ele vai estar aqui amanhã, e amanhã nós vamos, junto com a igreja, fazer oração por ele. Ele também fez aniversário, amanhã ele ganha a prenda, tá certo? E a igreja ora por ele. Amém, amados? Amém. Mateus capítulo de número 26. Versículo de número 26 em diante. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das Oliveiras.